Olá, pessoal! Vamos relembrar a semana rapidinho aqui? O pessoal já estava se preparando para a semana do carnaval, tá uma loucura, né? Então vamos lá. Na sexta-feira, nós tivemos um down up, né? Que é quando o nosso preço ele vai de um canto do canal, da baixa para a alta. Esse atravessamento, vamos dizer assim, desse canal, esse canal do índice de alta, ele fez uma subida de, acho que quase 4.000 pontos em um dia. São fenômenos assim que a gente gosta de surfar, não? Deu quase 6.000 pontos em 3 dias, né? Foram 2 dias de alta direto, dia 13, dia 14 e um pedacinho do dia 17, onde ele fez o pico, que é a segunda-feira dessa semana. Ele fez um pico e agora ele tá fazendo a correção dessa subida. A gente observa uma certa acumulação no 50% do próprio canal, tá? Onde a gente vê o mercado criando algumas regiões de POI, que é de interesse do valor do preço, onde está, ó, faz o canal. Tem que ter pelo menos 2 regiões de toque, tá? 2 topos e 2 fundos para valer o canal. Aqui eu tenho um comprador posicionado, né? Toda vez que o mercado vem nele sobe bastante, ó. Então eu tenho alguém defendendo essa região. E aqui eu vou tirar aqui a última marcação. Isso aqui dá pra tirar. Deixa só do comprador aqui. E essa região que o mercado tá agora, ó, aqui essa linha central, ó, ela é uma região que ela tende a segurar o preço. Olha aqui. Toda vez que o preço tá nela, ó, ele segue segurando, ó, tá? Ele segue segurando, ó, tá aqui. O que seria o ideal? Ele fazer hoje ainda, ó, enfim, sair desses 2 dias de lateralização, praticamente que ele tá com uma leve tendência vendedora, né? Para que a gente siga definindo se ele vai romper o fundo ou se ele vai bater e o comprador posicionado vai jogar de novo o preço para cima ali, uns 2, 3, 4.000 pontos. Isso que a gente espera. Bom, outra coisa. Eu comentei no grupo de manhã que quando o gráfico tá assim lateral, que a gente deve colocar, ó, uma linha nos fundos e uma linha nos topos. E sempre que ele bater no fundo, busca comprar, e sempre que ele tocar o topo, vende. Então, tu consegue fazer ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tradezinhos, né? Tranquilos. Bom, agora vamos analisar. Nós tivemos no início uma cunha no dia 19. Essa cunha, ela rompe, ela paga essa base dela. Ela não consegue ir mais fundo, ela faz quase que um retorno em V, mas também não ganha topo. Falha topo, volta para o fundo, faz um fundo um pouquinho maior pegando a liquidez, volta para o topo. Bate de novo nessa região de cima aqui da cunha, desce de novo, não vence a mínima do dia. Aí fica lateral, tenta trocar a estrutura para compra, não consegue. Ou seja, vocês observam que a venda é praticamente faz uns 2 topinhos em cima e vende. Já a estrutura de comprador, ela tem quase que um W, né, que precisa ser formada. Ela tem um requinte maior, ela tem uma acumulação maior para trocar. Mas enfim, daí toda vez que ele sobe, que ele não ganha, os topos maiores são esses da cunha, ele falha topo, então ele desce. Né? Só que ele não desce reto, ó, ele desce em zigue-zague, ele demora para descer. Ele vai descendo costurando o mercado, né? Que é o dia de hoje. Que isso se torna bem massificante, assim, né? Até vou ampliar mais para vocês verem. Ó. Ele não desce retinho, né? Ele desce fazendo várias ondinhas, né? Parece a onda ABC, né? Da correção.
e tá fazendo talvez uma onda 1, inicial de um novo ciclo, que a gente não sabe ainda se vai ser vendedor ou comprador, mas claro, tá dentro da região de correção dessa macro altista. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode de novo colocar o Fibonacci. A gente sabe que quando o preço tá nessas correções entre 50 e 38, ela segura bastante, né? Ó, que tá entre os 50, que é essa linha rosa, e o 38, que é a região aqui dos topos, né? Então a gente sabe que tem isso. Deixa eu tirar isso daqui. Eu tinha os compradores puxando o preço, já tiraram as ordens aqui de baixo, estava marcado. Então ele vai ficar nessa região. Se ele, que nem aqui, ó, ele tá tentando alinhar topos. E também tentou alinhar fundos, mas ele não consegue vencer. Agora ele rompeu, ó, pegou a última mínima, que é a última média, posso tirar daqui. A última mínima. Se ele pegou liquidez, se isso aqui foi só uma pega de liquidez, esse mercado vai subir de novo, tá? E aí a gente vai botar de novo o filo para analisar uma situação. Que ele não rompe 50%, então ele ainda tá comprador na macro, tá? Ele pode ter feito isso aqui só para pegar essa liquidez e subir. Outro ponto também, para quem fez a abertura do mercado hoje, como que foi a abertura do mercado hoje? Se vocês verem, a gente tá com a mesma amplitude de ontem, tá? A mesma amplitude de ontem, que é aquela amplitude dos 330. 50% do candle. Ah, não, peraí, desculpa, tô olhando o dia de ontem. Ó, tô aqui. Dia 21, né, gente? Vamos lá. Hum, 360, tá? Aqui já é mais operável, tá? 360 é o mínimo que a gente pede ali, tá? 320, 330, 340, nem pensar. 360 é o mínimo pra gente operar. Então, essa aqui é a nossa amplitude. Marca os 50% do primeiro candle do dia. Observa se ele fechou o caixote, né? Se fechou gap. Então, tá marcado em rosa aqui os 50% do primeiro candle. E a barra de amplitude eu também gosto de deixar uma rosinha, mas cada um bota a cor que quer. Tá. Beleza. Qual é a tendência de ontem? A gente tava com uma tendência neutra quase, né? Bem lateral, se a gente for ver. Ó, ganha um pouco o fundo, ganha o topo, daí não ganha mais nada, e aí termina o mercado, né? Ou seja, totalmente neutro, tá? Se ele fechasse o gap, a gente podia dizer que ele vai seguir neutro, né? E ele abre acima, ó, ele abre acima. O problema é que o candle 2, ele viola a mínima e viola a máxima. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma reversão.
A minha ideia agora é entender qual é o lado que o mercado vai escolher. Olha o desafio. Então, por isso a importância de eu colocar os 50% aqui, né? E também sempre marcar o pivô do fechamento. Tem gente que gosta de marcar com quadradinho, né? O que não tá errado. Então, eu vou pegar essa estrutura aqui do pivô e vou marcar assim. E o candle que fechou, que é o gap, eu gosto de marcar ele assim. O gap foi fechado, tá? Então, em que momento ele fecha? Quando ele desce com corpus, tá? Aqui, eu considero o fechamento do gap no candle 4, que é a última região que ele poderia fechar. Fechando o gap aqui, então, vamos supor que eu fiz essa compra. Não teria feito, porque ele rompeu mínima, rompeu máxima, voltou para mínima, voltou para máxima. Então, eu teria esperado realmente, não teria feito nada. Quando ele perdeu essa região dos 50%, eu teria entrado vendida. Aí sim, na virada de mão vendida, tá? Daí teria saído no 0 a 0, teria feito um médio aqui para tentar jogar o mercado lá para cima. E estaria então protegida nessas regiões. Aí vem aquela ferramenta que a gente adora, que é a TP, né? Marcações que a gente ganhou. E ela tem todas as marcações, né? Amplitude de topo, amplitude de fundo, mostrando para nós toda essa região. E mostrando também, ó, a mínima do dia anterior. Mínima do dia anterior. Máxima do dia anterior. Onde é que tá os 50% do dia anterior? Vamos achar isso. Vamos achar isso. Onde está os 50%? Aqui, ó. Os 50% do dia anterior, ele ficou quase nos 50% do primeiro candle do dia de hoje, tá? Então, isso é um bom sinal. Significa que se ele perder e ele se deslocar, ele vai ganhar uma tendência. Embora o mercado seja lateral e embora tenha uma reversão ao longo do dia. Então, fechou gap, ele vai fazer vendas, tá? Enquanto ele não fez vendas, ó, ele buscou fazer fundos maiores. Olha aqui, ó. Fundo maior, fundo maior, fundo maior, fundo maior. E os topos não acompanharam, né? É como se ele fizesse novamente aqueles triângulozinhos, né? Os topos não acompanharam. Eu tenho topo maior, topo menor, topo menor, topo maior, né? Eu tenho um M aqui quase, né? Quase a formação daquele M. Depois eu tenho um topo menor para fundo maior, olha que louco. E aí eu tenho praticamente topos e fundos juntos, que fechou para venda, né? E aí ele fecha o gap. O gap ele fecha exatamente nessa região aqui, ó. Daí ele rejeita a barra 2, né? E volta para testar topo. Aí como é de reversão, eu posso comprar aqui nos 50%. E é uma compra tardia, tá? Só que eu não vou comprar aqui embaixo porque ele fechou o gap, ó. Ele fechou o gap. Então, eu não posso comprar, porque ele pode voltar a vender a qualquer momento. Normalmente, quando ele fecha o gap, ele faria um pullback e já desceria. Mas ele prefere, por ser um reversão, né? Por ter injuriado o topo e o fundo do primeiro candle, ele primeiro resolve vir aqui, ó, e fazer um paviozão. Algumas pessoas sabem, né, que eu sempre falo, ó, pavio para cima, mercado para baixo, né? Pavio para baixo, mercado para cima. A gente tem esse olhar, né? Ó, pavio para baixo, mercado para cima. Pavio para baixo, mercado para cima. Pavio para cima, mercado para baixo. E o índice, ele respeita muito isso. Isso eu acho muito gostoso, né? O índice respeita muito essas regrinhas assim. Então, a gente vai fazer aqui uma compra, né, no 50%. Não é uma compra grande, é uma compra para buscar o topo. O risco é a VWAP, né, então eu tô riscando 2 para 1, 1,5 para 1. Não é um risco tão bom, eu gosto de sempre riscos de 3, 4, 5 para 1, tá? Mas ok, foi válido, né? Então, inclusive, ele faz quase 3 para 1 aqui, né? A gente não tinha ideia.
E só que ele deixa o pavio, né? Daí ele volta. Ok, então agora é hora de virar a mão para venda. Por quê? Lembra que eu falei que ele fechou o gap aqui nessa região? E que quando ele fecha essa região, a tendência dele é fazer um pullback e descer? E que ele só não fez isso porque o primeiro candle do dia, ele foi injuriado na sua máxima e na sua mínima. O primeiro candle, ele foi injuriado na sua máxima e na sua mínima. E que isso obriga o mercado a fazer um topo maior em algum momento. Ó, vocês estão pegando operacional, isso mesmo. Então, eu não posso vender direto, eu tenho que esperar ele fazer o topo maior do dia para entrar nessa venda, tá? Então, aqui eu tenho a venda e aí eu tenho um sinal que ele vai fazer um topo. Então, eu aguardo ele fazer esse topo e eu entro vendida no maior topo do dia. Esse é o raciocínio do nosso operacional. E eu entro onde? Aqui, meus amores, olha, não deixou esse baita paviozão, esse baita sinal de venda? Deixou. Então, quem vendeu aqui, jogou o médio para trás, conseguiu surfar aí, ó, uns quase 600 pontos, né? Tá, beleza. Só que daí o que acontece? Ele veio muito próximo à mínima do dia anterior e ele não tem força para fechar a mínima do dia anterior. Por quê? Porque quando a gente abre lá atrás, né, muito próximo àquela região aqui, ó, do gap de abertura, tá? E ele fecha o gap que nem ele fechou na barra 4, o que nós temos de condição? Nós temos uma condição muito similar ao que o mercado fez ontem. E o que o mercado fez ontem? Lateralidade. Então, eu tenho que também aprender a operar a lateralidade. Então, o que eu sei? Que se o mercado não vencer a mínima do dia, e ele já deu essa venda de topo, ele pode voltar. Então, eu penso assim, eu vou comprar aqui, se eu quiser, contra a tendência, né? Porque não tem uma tendência, tá mais lateral ainda. Eu vou tentar comprar para ir até VWAP. Porque já olha, tem que ser muito rápido, mas eu tenho que pensar assim, ó. Já são mais 300 pontos até VWAP. E se ele tentar testar o topo, fizer um topo menor? Ó, são 500 pontos. Então, quem quis testar, deu certo. Eu não operaria contra a tendência, mas como não tem tendência, eu compraria. Volto aqui. Virou a mão? Virei. Agora eu vou vender. Vou vender porque a tendência do dia, ela é vendedora. Ele fez um topo menor. Ele deu entrada no pavio. E agora o que a gente faz? A gente faz a venda até o fundo. A gente pegou mais 600 pontos. Ou seja, só aqui nessas 3 operações eu já fiz a minha meta do dia, que foram os 1.000 pontos, tá? Só aqui eu já fiz a minha meta, tá bom? Ou seja, 11h30 da manhã, meta batida, tá? Depois ele testa os 50% dessa descida, né? Daí, se vocês forem acompanhando tudo com os fibos como eu ensinei, ele testa 50% dessa descida. Ó, aqui nessa região ele acumula, aí ele faz um topo maior e faz uma bandeira de venda, tá? Vende a VWAP, tá bom? Quando vocês souberem, tiverem ideia de que ele é de reversão, que tá fazendo topo menor e que ele tá fazendo pavio em cima de VWAP e tá fazendo uma bandeirinha, vocês podem vender de novo. Então, aqui eu não compraria, tá? Mas eu venderia certo. Por que eu não compraria aqui? Porque aqui ele já começou a fazer topos menores, ó. Topo menor, topo menor. Então, não tem porquê. Ah, desculpa aqui, ó. Aqui ele faz topo menor, ou seja, aí eu já começo a diminuir o meu risco, né? Aí aqui não vale a pena comprar. Aqui venderia na VWAP para ir para esse fundo. Aqui ele começou a trocar a estrutura para alta. Não compraria. Teria visto aqui a média de 200, ele foi testar a média, foi pegar a liquidez na média de 200 e realmente, ó, mercado de reversão. Claro, olha a subida que ele deu, lateral, né? Desde o meio-dia andando de lado e subindo devagarinho, ó, subindo, descendo, né? Ele sobe e desce, ó. Só que se eu tivesse comprado, mais 500 pontos. Ou seja, é muito desgastante tu ficar operando do meio-dia às 2h30 por causa de 500 pontos, tá, pessoal? Né? Não, né? Então, acho que meta batida é meta batida. Ele tá voltando, então, para a região da abertura, ó, nos 50% do dia atual, que tá aqui em cima o nosso... cadê a nossa marcação?
do nosso pivô, 50% da abertura, aqui em cima. 50% do primeiro candle. Mas como eu falei, ele não vence, ele tá fazendo topos menores, ó. E uma coisa importante, embora ele seja um mercado de reversão, existe um fenômeno bem importante que é, se ele conseguiu ganhar a mínima e rompê-la, né, a mínima do dia anterior, ó, deixa eu mostrar aqui a região que ele rompe primeiro ela, ele rompe nesse retorno em V, né, ele rompe e volta, né, acho que isso também iria me impedir de fazer essa compra, porque ele rompeu a mínima, e aí eu criei uma tendência vendedora. Mas essa tendência, ela pode sim, pelo tamanho dessa reversão que ele está fazendo aqui, pode ser só uma tomada de liquidez, né? Pode ser para ele voltar para regiões importantes. Aí tem que observar se ele vai voltar a perder essas regiões. Agora ele está trabalhando entre a VWAP e a média de 200. Ele está testando 50% do dia atual novamente, né? Aí se nós olhar o preço naquele olhar mais macro, ó o canal, olha a região que ele tá, né? Então a gente tem que observar tudo. Olha aqui, onde é que ele tá, né? Ele tá abaixo dos 50%, rompeu uma mínima. Mas dentro do nosso canal, ele tá bem longe dos 50% já, né? Tá andando de lado, pegando bastante liquidez, assim, gerando bastante zona de interesse de preço. Então agora a gente só tem que observar se ele vai quebrar topos e fundos, né? Topos e fundos anteriores. Acho que isso é importante a gente observar, que é o que vai fazer mudar, né? Ó, sem nada como eu gosto de operar. Então, observar se tem algum gap aberto. Lembrando, se o gap é vendedor e ele tocar lá, ele pode reverter para vendas. Ou se eu tenho gaps compradores, coisas mais antigas. Aqui, se eu tenho, ó, esse ponto que ele está testando, ó, é um ponto importante. Olha, são esses topos aqui que ele está buscando testá-los também, para ver se ele desce. Ou seja, ele tem que ter bastante postura, né, para segurar. Só que se o vendedor que desceu com esse mercado estiver por aqui, daqui a pouco ele vai desabar, né, vai testar fundo. Mas não é o normal, tá? Esse tipo de estrutura aqui não é o normal ele desabar tanto assim, né? Não é normal desabar tanto. O que mostra, devido a esse comprador aqui forte, posicionado também. Então, se ele desabar, já vai subir rápido, né? Se fizer uma perna retinha, ele já vai tentar subir aqui na sequência, eu acredito, tá? Então, a gente vai continuar monitorando aqui essas regiões. São regiões bem difíceis de operar, né? A partir do momento que ele perde a primeira vez o fundo, ele começa a descer mais, a buscar essa tendência mais vendedora. Mas ele já tá fazendo esse retorno em V, ó. Desde o meio-dia, ó. Meio-dia e pouquinho, fazendo um retorno em V. Ele teria que fazer um topo menor, agora sim, fazer um topo menor e seguir descendo. Ó, isso que tem que fazer. Seguir descendo. Ou isso pode ser também uma indução, né? Que tá testando aqui também. Pode ser uma indução. Então, assim, esses pods, a gente precisa ter certezas, né? Então, a gente sabe que tá vendedor, mas a gente vai botar um canal aqui para acompanhar esse rompimento. Ó, vamos acompanhar esse rompimento. Essas seriam as operações que eu teria feito com esse mercado lateral, tá? E também vou mostrar para vocês, tá? E como... deixa eu deixar essas linhas. Paty, como que fica o negócio do... Ó, como ele respeitou, não fez o rompimento ainda. Como que fica, Paty, a questão que tu falou do gráfico de pontos, né? Vieram me chamar
é no particular, mas eu tava sem o note, passei em casa só pra pegar o note pra vocês, rapidinho. E olha só. A gente vem aqui no minuto, a gente bota lá assim, ó, 50p. 50p. Ó, 50p. Dia de ontem. Então, faz um topo, faz um mínimo, não toma decisão nenhuma, mercado neutro, tá? E lateral. Dia de hoje, ó, ele deixa aquele pavio pra cima, tá? Por isso que a gente vende aqui essa região, tá? E embaixo ele deixou um pavio também, que a gente pode comprar, entendeu? Essa é a ideia. O vermelho tu vende, o verde tu compra. Mas seria bom tu sempre ter os dois tempos gráficos, um lado de um minuto, para ficar vendo os pavios de entrada, e no gráfico, no lado direito, os 50p. Lembrando que cada box é 250 pontos, então tem que cuidar para não estopar. Sempre olha em gráfico de minuto da entrada, e vocês vão monitorando. Aqui também, de novo, ó, deu pavio para cima, ó, mercado deu venda, ó, para nós 50p, tá vendo? Tá, que legal? Bem legal, né? Ou seja, ele respeita bastante. E aí, quando ele desceu aqui, já desceu 500 pontos, né? Aí ele lateraliza. Aí tu compra 250, vende 500, compra 500, e agora ele tá assim, ó. Ou seja, ele tem que ganhar regiões se ele quiser voltar a ser comprador. Então, no nosso entendimento, ele tá vendedor. Então, ele vai ficar lateral, ele pode ficar vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, até o final do pregão de hoje. E se não, ele pode estourar para uma região. Então, a gente alarma, a gente bota uns alarmes na região, até o alarme pode descer por 50%, por exemplo, para ele, né, testar. E a gente vai acompanhando, pessoal, tá bom? Olha que bonito que foi o nosso triângulo, ó, a nossa cunha. Ele foi verde, ele fez um chapéu, ó, entre verdes e vermelhos, ó. Né? E aí, sempre respeitando os pavios. Ou seja, se no 50p tem pavio, é porque lá no minuto, que é o gráfico mãe, onde tudo começa, eu tive o pavio. Então, pavio para baixo, mercado para cima. Pavio para cima, mercado para baixo. Então, um gráfico de pontos, ele é um gráfico que vai te dar bastante paciência. Tu vai aprender a ter bastante paciência com ele, né? Uma coisa importante também, que ele não tem muitos padrões, né? Olha aqui, ó. Ele não tem muitos padrões, o gráfico de pontos. O que significa isso? Que no gráfico de um minuto, a gente tem que saber o que é um martelo, o que é uma estrela, o que é N coisas. No gráfico de pontos, não. Ele é só isso. Ele é só um box. Um pavio para cima, um pavio para baixo, ou um pavio no tamanho de 2 ou 3 boxes, né? Ó, que nem aqui, né? Que ele rejeita aquela região. Depois ele dá a venda, né? Então, é isso que vocês têm que cuidar. Nada mais além disso. E usar o gráfico de um minuto para validar os trades de vocês, as entradas. Aqui está a nossa amplitude. Ah, lembrando que a nossa amplitude, quando ela foi calculada aqui na abertura, ó, a gente esqueceu de mostrar para vocês uma coisa legal, ó. Projeção. Eu sei que ele vai fazer vai tentar fazer sempre um topo, né? Mas a projeção, ela é bem importante. Então, a gente vem aqui e faz a projeção para venda, né? Ó, o mercado não vai descer muito mais do que já foi, gente. Olha aqui. Ele já voltou no 161, tá? Então, assim, ó. Deixa eu descer isso aqui. Se ele chegar a romper os 200, ó, já botei um alarme, tá? Se ele romper essa região aqui de cima, que é onde ele tá agora, que é próximo, assim, a máxima de hoje, bota aqui, ó. Já tá com a alarme, tá? E eu acho que é isso aí, eu acho que ele vai ficar mais lateral agora. É uma suposição, tá? É uma suposição. Sexta-feira de tarde, véspera de semana de carnaval. Deixa eu ver se a gente tem notícias hoje. Oh, desculpa. Calendário econômico. Meio-dia teve algumas. 3 horas da tarde vai ter um movimento, já é agora, não teve nada, ó.
um tourinho, uma estrelinha, acabou o mercado, tá? Então, a gente deixa aqui só para desencargo de consciência, essas linhas marcando essas regiões. E era isso, não tem muito o que fazer, pessoal. Infelizmente, tá? Vai ficar bem lateral. Ou vocês aprendam a operar o gráfico de pontos, como eu falei, olhando ali as estruturas do minuto e cuidando para entrar sempre nessas regiões de extremidades, né? Para as vendas. Porque hoje, 365, ele pagou já umas 3 barras, já, eu acho. 1, 2 e 3, tá? Ele já pagou o seu mercado, infelizmente, tá? Estamos numa região bem complicada, uma região, assim, de bastante volume de negociação. Então, como eu repito, né? Aqui, ó, aqui tem uma região para ele seguir subindo. Ele pode vir tentar pegar essa liquidez, se é que já não fez aqui, né? Essa captura de liquidez aqui, para seguir subindo, tá bom? Então, por isso que eu validei essa região aqui como região mais importante. Eu acredito que a distância entre o fundo é muito maior. É mais fácil ele vir testar esse topo. A distância é muito menor. E o preço, ele segue também a mesma lei da natureza, né? A lei do menor esforço. Outra coisa, olha esse cara aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. O cara tá chamando preço aqui em cima, tá? Então, existe uma possibilidade, talvez não hoje, porque não tem notícia, mas dele ficar lateral, lateral, lateral. Talvez buscar uma liquidez e subir. Lembrando que o formato sempre é um Wzinho, né? Ou ele vai subir sem escadinha, né? N, como ele fez meio-dia até agora. Até chegar no cara lá, até às 6 horas da tarde, né? Então, ele tem bastante mercado ainda, bastante chão, mas um volume bem pequeno. Então, ele pode fazer isso, tá bom? Então, é isso, eu acredito. Tá? Que o mercado vai seguir por esse caminho. E o dólar? Rapidinho aqui, então, né? Pra vocês verem, eu não fiz nenhuma operação hoje. Nenhuma. Não deu tempo hoje, não consegui respirar. O dólar, então, ontem a gente estava feliz, porque ele estava fazendo fundos mais altos, ó. Tentando... a gente pensou que ele iria fazer uma reversão para compra, mas não saiu ainda dessa região, ó. Ele tá bem comprimido, bem estreito, ó. Infelizmente, tá replicando o de ontem, né? Eu tô no... Desculpa, eu tô no 50. Vou botar para 1 minuto. Pra gente enxergar a abertura do dia de hoje. Como que foi? Ó, abre gap, né? Isso aqui é abertura de gap, tá? Fecha gap na abertura. Isso é maravilhoso, porque ele faz... mais de 50% desse candle é corpo, né? Do verde, né? Da abertura. E depois pavio, ou seja, ele praticamente quase engolfa, né? Só que ele não... Aí eu compraria, claro, ou esperaria o pullback, não perde o fundo, eu compraria de novo. Só que daí, como ele fechou o gap, aí ele vai manter a tendência do dia anterior. E qual era a tendência do dia anterior no dólar? Não tinha, né? Neutro. Né? Ó, topo maior, fundo menor, topo menor, fundo maior, e assim vai, ó, gente. Não tem tendência, tá? Região bem ruim, mas eu acredito que tá trocando estrutura para compras, tá? Ó, institucional apareceu comprando isso aqui. Eu acho que o dólar tá querendo dar uma subida legal. E aí pode ser que com a subida do dólar o índice caia, né? Mas aí eu acho que ele não vai pro fundo. Eu acho que ele vai testar. Ele tem essa região aqui para testar, ó. Aí se ele bate aqui, vocês podem marcar, ó. 128,64. Ele pode fazer isso aqui. É uma possibilidade. Ou ele pode pegar a região de interesse aqui de baixo também. Aí tem algumas regiões importantes ainda para testar. Aqui no minuto, né? E na macro aí a gente tem que fazer aquele zoom lá. Ó, da macro. Da macro, dificilmente ele vai chegar no fundo.
Mas ele tem uma região aqui, ó. Um Favor Gap aqui. Mas aí vai contar com rompimento de canal. Não sei se ele faria isso agora, tá? Não sei se ele iria aqui agora. É mais certo ele tentar fazer esse pullback para testar esse topo, porque faz dias que ele não testa esse topo, né? Ó, ele testou esse topo em dezembro, depois em 31 de janeiro, e agora, desde então, não, né? Acho que tá na hora dele vir para esse topo. E o fundo ele testou dia 14 de janeiro, ou seja, 30 dias depois ele fez de novo, ó, o fundo. 13 de fevereiro. Então, ele deveria subir, se ele manter essa frequência, aí lá para o dia 14 de março ele testa o fundo de novo. Então, ele tem que subir. Então, eles estão segurando ele um pouco aqui, nessas regiões. E aí, vamos ver o que o preço vai fazer. Acho que é isso, pessoal. É isso mesmo. Dólar tentando virar para compras e índice fazendo umas brincadeiras ali. Aí, lembrando que o dólar tá aqui, ó. Tá nesse canal aqui, né? Ó, o dólar tá nesse canalzão aqui. Então, se ele subir, vai ser uma correção bem interessante, ó. Tá vendo? Então, na verdade, teria que descer mais ou menos daqui onde ele tá. Porque ele já tá fazendo uma secundária. Se fosse pegar bem os topos, né? Ele já iniciou uma secundária. Aqui, ó. Aí, essa secundária tá lateral ainda. Tá? Mas ele pode furar para baixo, se ele seguir assim na parte de baixo da secundária e voltar para o canal primário, tá bom? Mas vamos lá. Quem puder, compra dólar, porque ele pode dar uma explosão ainda, tá? Eu acho que era isso. Bons estudos, bom final de semana, pessoal. Lembre-se que o nosso operacional paga pra caramba. Então é só ter é só vocês associarem as coisas que eu falei, né? Aí, ó, tá chegando num ponto importante, ó. Só associem as coisas que eu falei pra vocês. O que ele vai fazer? Primeiro que tem que negar e deixar um pavio. Deixar um pavio pra baixo, assim como ele fez aqui. E qual desses 3 níveis ele vai testar antes de subir. 50% do de baixo. Aí, lembrando que o índice a tendência é vendedora, né? Ele tá tentando trocar a estrutura. Ele tá fazendo fundos mais altos. Então, captura de liquidez é agora. Capturar, deixar um pavio ou testar o último terceiro nível. Olha que lindo, institucional, gente. Institucional, isso aqui é institucional. Olha a diferença, né, dos quenozinhos para quando o institucional vem pegar uma liquidez, ó. Olha que lindo. Olha o teste. Very profit. Que loucura, né, gente? Que loucura. Isso é muito legal. Tá pegando a liquidez do terceiro nível, porque é o institucional que tá fazendo isso. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Aqui já furou. Ele tá buscando o fundo do canal.
E a notícia foi às 3, né? Se fosse agora, né? Mas não, foi às 3. Eu queria que ele deixasse aquele paviozão assim pra baixo, sabe? De martelo. Aí você entra mais tranquilo na operação. Tem que romper isso aqui. Já podia comprar, fazer um médio. Espera dar um respiro. Agora melhoro minha posição. Sai fora. Como que estão as mimas? As mimas estão mostrando uma certa região de finalização, né? Tentando finalizar. Tem um vácuo grande aqui, ó. Eu joguei meu médio pra baixo porque as mimas não estão mostrando pra mim coisas boas lá pra cima ainda. Vamos ver o que ele tem que fazer. Eu vou afastar então. Mais um pouco aqui, ó. Deixa eu ver o que elas mostram. Elas mostram nos... por que tá no dólar? Viu o que deu aqui no Profit, gente? Agora que eu vi. O índice e aqui tá no dólar. Não, olha, isso nunca aconteceu. Isso que tá tudo grupo 1, ó. Deixa eu ver. Agora dólar, agora índice. Ah, índice. Olha aí, ó. Fez eu olhar errado, ó. Vocês viram, vocês são testemunha, ó. Ó, onde é que ele vai subir, ó. Que a analógica tá roubando, né? Ó, ele vai subir até essa 129 bola. 129. Tem que ver se ele vai ganhar topo. Senão ele vem só até aqui, ó. 128.900, 129. E daí, meu stop vai ficar aqui. Eu fiz meus pontinhos do dia. Tá bom? Bom, é assim que é o trade, né? O trade bom mesmo, ele tem que ser assim. Já que eu não vendi isso aqui. E ele pode fazer um pullback e descer. Ó, ele tá no 128.500. Se ele descer, tudo bem. Se ele descer, não tem o que fazer. Até porque, ó, lateral, juro lateral. O meu indicador aqui tá mostrando para comprar, entendeu? Meu saldo delta tá mudando para compras ainda. Então, tem que ter força, né? Tem que ter força. Ele ainda tem gás para vir aqui, ó. Tem que ter força para subir. Ele pode fazer, ó, pavio para cima, mercado para baixo, né? Tem que engolir esse pavio aqui, ó, para subir. Tá bom, pessoal? É isso. Era isso. Deixa eles aí brincando. Agora o dólar vai fazer aquela venda, né, de topo. Porque aí eu vi que ele não tinha mais mercado para cima. Aham, venda de topo. O dólar dá para brincar aqui. Espera um pouco, espera o respiro. Ele vem até aqui, ó. E tem que furar isso aí. Eita, dólar.
E o dólar é isso, não dá pra brincar muito. Vou deixar 3 pontos aqui, R$300 só, que o índice já vai me dar um bom lucrinho. Mas não tem muito mercado, ó. O dólar tá mais comprador mesmo, né? Então deveria estar comprando ele, não vendendo. Ó, deveria estar comprando ele, não vendendo. Mas vamos ver o que ele faz agora, se ele bate e vai buscar essa região aqui de baixo, ó. No 5,719. 5,719, essa região aqui, ó. Seria uma região importante. Ah, encerrou a operação. Tá bom, não vamos brincar mais que eu tenho que voltar pro trabalho, gente. É isso aí. O índice tá comprado e o dólar tá fazendo estrutura de compra também. Então, sexta-feira é isso, não tem muito o que fazer. Caso o índice perca isso aqui, gente, aí é queda livre, tá? Aí ele pode fazer toda aquela de vir buscar o fundo aqui, ó, tá? Se ele perder essa região. Então, eu vou encerrar a operação. Tá bom, isso aí por hoje. Replicar no celular aqui, peraí. Na conta real. Esperar um pouquinho. E eu vou engasgando o preço aqui. Tá, sair a mercado no celular e sair aqui. Feito, pessoal, trading ao vivo para vocês, simulador no celular no conta real, pra gente ver que não é tão difícil quando a gente tem uma leitura profissional, tá? Dólar R$600, índice R$5.000. Claro que tudo dentro de gerenciamento de risco, vocês têm que ter capital para operar, mas daria para ter pego R$500, 10 vezes menos do que eu operei, e também daria para vocês ter feito pelo menos uns R$60 aqui, se tivessem entrado comigo. Mas é isso, pessoal. Sucesso, beijo grande, bons estudos, boa semana.